Uma maravilhosa mistura maluca de Homens de Preto, John Carpenter, Stephen King e Matrix com os thrillers de conspiração dos anos 70. Jogos de conspiração estilo Hickman, mistério estilo Burroughs e arte estilo Sienkiewicz. Essas duas frases eu que acabei de inventar, porque eu tô falando de Departamento da Verdade. E quando que a gente fala de Departamento da Verdade, a verdade é aquela que é dita, é aquela que a maioria acredita. E eu acredito que você acredita. É isso aí? Muito bem! Esse quadrinho fenomenal vai chegar agora aqui no Gibizinho. Sei que vão dizer assim, pô, mas já saiu faz tempo. Pois é, chegou agora aqui. E é pra você ter certeza que esse quadrinho é muito bom. O que eu tô falando aqui? É de um quadrinho escrito por James Tynion IV, o quadrinista que tá numa ascendente, que logo logo já tá batendo entre os melhores, e provavelmente é um dos melhores da atualidade. Eu diria que ele tá no mínimo no top 5 de grandes autores dos quadrinhos da nossa época. E o Departamento da Verdade está sendo publicado aqui no Brasil pela Devir, daquela forma que a Devir faz, que eu acho que é bem interessante, que é juntar alguns TPBs, no caso aqui são os dois primeiros TPBs, que são os encadernados gringos, então a Devir engloba os dois em uma única edição. Isso faz com que a coleção se conclua mais rápido e é melhor assim, fica mais acessível para todo mundo. A gente sabe que vai acabar tudo, vai ser uma maravilha, vai ter a fase completona e de um jeito que não vai ficar um monte de quadrinho pequenininho na estante. Enfim, Departamento da Verdade conta a história de Cole Turner. Esse cara aqui, ele simplesmente estudou as teorias da conspiração, aquelas várias que tem lá nos Estados Unidos, né, que é um lugar que adora a teoria da conspiração. E aqui, então, ele passou a vida dele estudando o assassinato do JFK, né, do presidente Kennedy, foi atrás dessas histórias de reptilianos, de terra plana, enfim, todas essas maluquices que a gente vê, um monte de gente doida falando que é verdade, que existe uma grande agência por trás de tudo, que manipula a realidade, que faz coisas obscuras para esconder os verdadeiros líderes por trás da humanidade. E o Departamento da Verdade tem tudo isso e mais um pouco. O nosso amigo Cole, ele tava lá numa tal convenção dessa galera aí da Terra plana, e ele é convidado lá pelos organizadores, pelos grandes cabeças, pelos caras que são cheios da grana, para ele conhecer a borda da Terra plana. Você não entendeu errado, ele pegou um aviãozinho e foi até o fim da Terra, onde que tem a redoma, aquela da Terra plana. Não sei, você que acredita em Terra plana, você sabe o que eu tô falando. E se você não sabe, ainda bem. E o Cole descobriu que a Terra é plana. Mas aparece lá uma moça chamada Ruby, que mata todo mundo, menos o Cole, e leva ele embora. E ele fica se perguntando, como assim que a Terra é plana? O que está acontecendo? Quem é você que matou todo mundo? E essas perguntas não são respondidas. Essas perguntas elas vão se aglomerar em outras perguntas no meio dessa trama aqui, e essa que é a graça de Departamento da Verdade. Nós vamos descobrir que existe então esse departamento aí que trabalha ali para o governo dos Estados Unidos, aparentemente, e que eles controlam a realidade de uma forma meio estranha. Porque o que acontece? Nesse mundo aqui, ou talvez no nosso mundo, a verdade, a realidade, ela é formada, ela é construída, ela é engendrada, mudada conforme a vontade da maioria. Na verdade, não a vontade, mas aquilo que a maioria acredita. Por exemplo, tem muita gente acreditando em Terra plana, então a Terra vai dar um jeito de ficar plana. Mas como que isso acontece? Eis a questão. Isso aqui é uma das grandes questões que vão sendo elaboradas durante esse capítulo aqui. O Departamento da Verdade, ele é liderado, comandado, o presidente, o diretor desse departamento é Lee Harvey Oswald, o cara que matou o John Kennedy. É isso aí. Então ele é um dos grandes caras aí por trás, que ele foi, então, né, a gente vai entender assim mais ou menos que ele foi escolhido para ser o acusado de matar o presidente Kennedy e aparentemente depois ele foi morto, enfim. Coisas muito malucas desse nível aí que vão estar por trás desse quadrinho.
Esse departamento tem um inimigo, dá para se dizer assim, né? Que é uma outra organização que aparentemente se chama Black Hat, que faz o contrário. Vamos dizer assim, né? A gente tem a verdade que pode ser mudada. Então tem alguém que se beneficia e alguém que se prejudica com a realidade. Então um vai confrontar o outro nessas coisas. Então, por exemplo, quando essa contra-organização aí faz com que as pessoas acreditem em reptilianos e há muita gente acreditando se tornam reais os tais reptilianos, vai lá o Departamento da Verdade e mata o tal do reptiliano. É difícil matar o reptiliano, eles falam aqui, né? Por causa que as pessoas criaram então toda uma imaginação muito louca por trás dessa raça alienígena, e então é bem difícil de matar ele. Entre outras coisas, sabe? Porque, por exemplo, a própria Terra plana, né? Aí a Terra ficou plana, e aí, agora, o que acontece? Como que a ideia, né? Como que essa ilusão ali, essa teoria da Terra plana, ela tem muitas regras, a gente não vai notar uma mudança, afinal a Terra sempre foi plana, segundo a teoria, né? Então, na verdade, ela só vai existir uma borda. E daí, essa borda, para ela desaparecer, tem que fazer uma contra-magia. Tem que dar um jeito de combater essa nova verdade da galera. E para isso, existe um cara chamado Hawk Harrison. Esse cara aqui, quando ele aparece aí na história, se prepara, porque lá vem a história. Ele vai contar a história da magia, através aqui nesse quadrinho, ele vai contar toda a história ali, como que existe magia, enfim. Se você já leu coisas sobre magia, por exemplo, Aleister Crowley, e até mesmo o Alan Moore fala isso a toda hora e tal, você vai entender, você vai entrar na pira do tal do Hawk aqui. Ele trabalha para o Departamento da Verdade e ele que combate essas grandes coisas aí, por exemplo, a Terra plana. Ele vai explicar como é que ele faz para desfazer essas grandes verdades novas que não interessam para o Departamento da Verdade. Obviamente que tem certas verdades que são verdade mesmo, mas o Departamento da Verdade prefere que mude. Então o Hawk muda essa realidade, ele dá um jeito de fazer com que a realidade toda se molde conforme o departamento quer. Nessa edição, a gente vai ver alguns casos também sendo abordados e verdades que o departamento vai confrontar ou tentar amenizar, dar um jeito aí nisso. Por exemplo, tem um capítulo aí que uma mulher está sofrendo com a perda de seu filho, que seu filho foi morto em um tiroteio numa escola, né? Essas coisas que acontecem lá nos Estados Unidos. Porém, depois do tal tiroteio e tudo mais, o pessoal começou a conspirar, né, dizendo que isso na verdade foi uma grande farsa, que isso tudo é só para proibir as pessoas de terem acesso a armas. E daí a nossa amiga começa ela mesma a acreditar nisso, e ela começa a pegar alguns fatores que causaram isso, as pessoas estão dizendo assim, porque teu filho é um ator, então ela começa meio que a acreditar que o filho dela era um ator, ela ganha um dinheiro do pai dela para recomeçar em outro lugar, e daí as pessoas dizem que na verdade foi o governo que deu esse dinheiro para ela, e ela mesma começa a acreditar que foi o governo que deu isso para ela, então ela mesma começa a se debater com a realidade, com a verdade, e vai lá ao departamento para dar um jeito nisso. E nessas historinhas aí, a parte que vamos conhecendo casos e etc., a gente vai entender a própria história do Cole Turner, né, esse nosso protagonista aí. Por que que ele começou a se interessar por teorias da conspiração? Justamente porque quando ele era pequeno, lá em 1984, aconteceu um caso nos Estados Unidos em que uma creche, uma escola infantil, foi acusada de abusar das crianças, de matar crianças, de fazer pactos com demônios, etc. E foi um caso extremamente bizarro, porque as crianças falavam de coisas muito factuais, assim, davam detalhes bem bizarros, tipo, a gente ia no banheiro, daí caía num escorregador, daí chegava lá embaixo, tinha um homem comendo crianças, literalmente, né, se alimentando de bebês, e o Cole era uma dessas crianças aí que viveu isso.
E ele se lembra de quando que ele viveu essa coisa aí, de ver um homem com um pentagrama na cara, assim, uma estrela na cara. E isso fez com que ele quisesse entender o que era isso, por causa que foi uma teoria da conspiração aí na época, começaram a dizer que realmente existiam esses caras fazendo rituais satânicos, etc. Ele se interessou pelo assunto. E não somente esse ser bizarro aí, que tem um monstro com uma estrela na cara, ele também, quando que ele foi lá pra tal da ponta da Terra plana, ele conheceu uma moça de vestido vermelho com dois X assim nos olhos. E ela também é um ser bem bizarro aí, assim como vários daqueles que estavam ali junto com ele quando que ele foi lá na tal da borda da Terra plana. Isso tudo, então, vai se misturando. A história ali do Hulk, como eu falei, é espetacular, só que é um chá de cadeira, né? Quem não gosta de ler, porque tem muita gente que gosta só de figurinha, não gosta de ler, aqui tem muitos capítulos que é uma leitura intensa, pesada, só que assim, é muito, muito bom. Principalmente ali essa parte da magia, como eu falei, que pra mim isso aí me pegou de jeito, porque, cara, é espetacular ver essa história da magia aí, enfim, coisas que, como eu falei, o Alan Moore mesmo fala, e tem coisas que faz sentido, principalmente quem estuda esses tipos de magia ali, etc., que falar em voz alta, acreditar nas coisas, né, quando o poder da palavra em si, né, isso tudo é falado ali pelo tal do Hulk, e é muito interessante ver como que ele faz para moldar a realidade. Um outro caso bem legal que eles citam aí no meio é do aeroporto de Denver. E assim, todas essas teorias da conspiração, elas realmente tem uma teoria da conspiração, não foi inventada pelo James Tynion IV, simplesmente ele pegou as coisas que o pessoal acredita e botou ali no meio da história. Então ele fala que o aeroporto de Denver tem umas passagens secretas, tem umas coisas estranhas, que derrubaram os prédios, etc, enfim, obviamente tudo aquilo que tá aqui são teorias da conspiração dos Estados Unidos, então tudo não é uma coisa muito familiar pra gente, mas eu te digo assim, você vai ler, você vai ver aquela teoria da conspiração que lhe agrada, que lhe instiga, e você vai ir atrás, assim como essa daí do aeroporto de Denver, que é bem diferente, bem bizarra, enfim, tem várias coisas, é um aeroporto completamente voltado e cheio de conspirações. Então também vai falar um pouquinho dele ali no meio dessa história. E outra teoria da conspiração que eles citam aqui no meio, que é bem relevante, que é bem legal, é justamente a chegada do homem à Lua, que aqui vai mostrar um vídeo de bastidores da gravação lá do Stanley Kubrick, que você deve saber que existe essa conspiração aí, que foi o Stanley Kubrick que dirigiu a chegada do homem à Lua, entre aspas. E é extremamente bizarro ver como que essas duas organizações aí, tanto o Departamento da Verdade como esse Black Hat aí, as duas tentam forjar a realidade conforme que elas querem e elas conseguem isso. E assim, isso tudo é refletido num quadrinho espetacularmente desenhado por Martin Simmons. Não conheci o cara, mas como eu falei ali no comecinho, lembra muito a arte do Sienkiewicz, né, do Bill Sienkiewicz, e é muito massa. Eu adorei esse estilo de arte, é uma arte completamente absurda, para o quadrinho também que é fenomenal, que como já deu para entender, né, o roteiro é um espetáculo e vale muito a pena. Pô, um dos melhores quadrinhos que eu já li nos últimos tempos. E não sei hoje, mas enquanto que eu tô gravando esse vídeo, tem promoção de 50%, quase, 40 e poucos por cento de desconto desse quadrinho na Amazon. Eu não tenho link na Amazon, mas tô te falando porque vale a pena você conferir, não deixar passar, vai que daqui a pouco esgota, e enfim, né, um quadrinho que vale muito a pena, é muito bom, espetacular. Sei que todo mundo que já falou desse quadrinho falou quanto que ele é bom, e agora estou aqui para comprovar novamente, e não estou forjando a realidade é essa, a verdade é uma só, Departamento da Verdade é fenomenal. James Tynion IV, cada vez que eu leio ele, eu me apaixono mais por esse cara, poxa, e já tem até o Departamento da Verdade volume 2 por aí, logo mais trago aí para vocês o segundo volume também. Beleza? Você já leu esse quadrinho? Então comenta aí qual teoria da conspiração que você acredita. Só não vai me dizer que a Terra é plana.
Pode dizer qualquer outra coisa, pode dizer que o Covid foi inventado no laboratório para alguma coisa, enfim. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu like e obrigado por você se inscrever aqui no Gibizinho, caso você ainda não era inscrito. E é isso aí. Falou, valeus, forte abraço e tchau!